Boa noite, meus amigos do TH+ SBT. Nós estamos chegando com mais um TH+ Cidade. Hoje nós vamos abrir exceção. Eu não sei se esse seria o termo correto, porque nós estamos acostumados a receber prefeitos aí das 202 cidades da nossa área de cobertura, do Oeste e do Noroeste paulista. Porém, quando o assunto é candente, chama a atenção e diz respeito aos interesses da população e claro que a todas as cidades, e é um assunto que posso até dizer que está no Brasil inteiro, a gente chama quem está diretamente ligado a esse assunto. Por isso hoje, os nossos convidados aqui são Denilson Pichitelli, que é presidente do Sindicato do Servidor Público Municipal Sisema e também vereador para o seu segundo mandato aqui na cidade de Araçatuba. Boa noite, Pichitelli, é um prazer te receber aqui. Boa noite, Marquinho, boa noite a todos. Para mim que é um prazer estar participando desse programa juntamente com você para trazer esclarecimento de algo para você aí. Maravilha. E o Dr. Cleito Manaia, que é advogado do Sisema, está aqui gentilmente também, atendeu ao nosso chamado para a gente falar de um assunto que eu revelo já já. Boa noite, Dr. Cleito, muito obrigado. Boa noite, Marquinho, prazer estar aqui com você nesse programa aqui, junto com o Pichitelli. Maravilha. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui em Araçatuba foi baixado um decreto pelo prefeito Lucas Anato, 23892, e esse decreto dá aos procuradores municipais o direito de receber de processos administrativos de valores inscritos na dívida ativa 10% de honorário, que normalmente se vê na esfera judicial. Isso está lá no Código de Processo Civil, se não me engano, artigo 85, não, doutor? Isso. Acontece que esses processos são administrativos. E aí o prefeito baixou um decreto e falou, olha, determino que 10% sejam pagos aos procuradores. A presidente da Câmara, Edna Flor, levantou a mão e falou, olha, precisa rever isso aí porque tem legislação que fala que não, né? E diante do que a Edna disse, o prefeito revogou o seu decreto. Porém, os procuradores procurou o sindicato, que é o Sisema, do servidor público, e o Dr. Cleito, os advogados do Sisema, impetraram uma ação pedindo em caráter liminar o direito dos procuradores terem acesso e a Justiça concedeu a liminar. E agora a discussão, ontem inclusive a Edna Flor, presidente da Câmara, eu estou falando isso porque hoje, dia 17, estamos gravando esse programa, né? E a Edna Flor, na segunda-feira, fez uma manifestação com muita veemência na Câmara Municipal. Antes da gente prosseguir, eu quero chamar parte do vídeo da presidente da Câmara, Edna Flor. Trazendo talvez honorários, mas não sei em que percentual, e salvaguardando os direitos dos servidores da Secretaria da Fazenda, dos servidores da execução fiscal que trabalham hoje. Quem for no Atende Fácil e quem já foi, sabe quem é que faz esse trabalho de parcelamento, quem é que faz esse trabalho de conversar com o contribuinte, quem é que faz esse trabalho de atender as pessoas no balcão, quem é que faz esse trabalho de verificar a cobrança, de preparar a execução, a ação, né, a execução fiscal. Nós sabemos quem faz. E não só sabemos, como a lei diz. E olha, é uma lei complementar, é a Lei Complementar 206, no seu artigo 213, que define essa cobrança administrativa pelos servidores da Secretaria da Fazenda. E a gente não para de pesquisar, porque eu não falo aqui, gente, aquilo que eu penso apenas com o meu coração, não é nada disso. A gente sabe da responsabilidade de um poder legislativo, então eu pesquiso, e pesquiso muito. E sinto que foi uma pena, talvez por pressa, talvez, não sei, por algum descuido, sei lá por qual razão, nem mesmo a assessoria jurídica que entrou com essa ação teve o cuidado de verificar a nossa legislação. A Lei Complementar 206 não foi citada na inicial. Mas não é só. O Decreto 14.762 de 2009, ele define aqui, gente, no artigo 3º, os acordos de parcelamento serão firmados pela Secretaria da Fazenda. A quem compete, a essa divisão de arrecadação, compete organizar
todos os serviços de atendimento, recebimento, análise e deferimento de pedidos. Nós temos um decreto municipal, a gente vai jogar no lixo? Bom, senhores, vocês viram aí a manifestação da Edna Flor, falando que existe uma lei 206 e essa lei diz que a atribuição de todo esse serviço, esse trabalho, é da Secretaria da Fazenda, cobrando o Executivo Municipal a confeccionar uma lei e enviar para a Câmara. E eu pergunto já de cara para o Pichitelli. Pichitelli, você é vereador e você é presidente do sindicato. Na mesma sessão da Câmara, você já disse, eu sou contra os 10% que estão sendo pagos pela população, não voto a favor. Mas como que o seu sindicato oferece advogados para que dê os direitos não à população, mas sim aos procuradores? Marquinho, eu fico entre a cruz e a espada. Fica muito difícil para mim essa situação. Hoje eu tive falando com o Netinho, eu até falei para ele, Netinho, já pensou se eu fosse presidente da Câmara? Eu teria que, né? Eu entro com a ação lá no sindicato, o sindicato entra com a ação e aqui na Câmara eu tenho que talvez chamar o jurídico para fazer algo, né, para nós aqui. Então, o que acontece? Eu no sindicato, o sindicato não é meu, o sindicato é dos servidores públicos municipal, lá é uma diretoria, eu sou presidente, lá nós temos uma diretoria, nós somos compostos lá por 17 membros. E na ocasião que surgiu o decreto, eu fiquei assim, falei, poxa, não tem uma lei. Aí participei de um programa na Rádio Cultura, né, juntamente com você, e o Dr. Marcos, onde o Dr. Marcos explanou, fez algumas explicações lá, teve algumas decisões aí de Rondônia, e ali eu falei assim, mas tem que ter uma lei aqui também, e não tem lei. E aí conversei com a presidente da Câmara, conversamos bastante, com a presidente da Câmara muito preocupada com aquela situação, e aí eu tinha o meu posicionamento na Câmara Municipal como vereador em prol da população, principalmente a população que tem aí, está com seus impostos atrasados, que estão desempregados. A mais vulnerável. Exatamente. E aí eu tinha meu posicionamento. Quando os procuradores procuraram o Dr. Cleiton, o prefeito foi lá, revogou o decreto, porque nós íamos tomar alguma providência na Câmara, já tinha um decreto para nós suspender esse decreto dele, e ele, em contato com a Edna, falou que ia revogar e revogou. E aí os procuradores procuraram o Dr. Cleiton, que é advogado do sindicato, e o Cleiton veio falar comigo. Eu peguei e falei para o Cleiton, Cleiton, o que você acha? O seu entendimento? Ele falou assim, no meu entendimento, pelo estatuto, nós temos que atender, porque eles são servidores, eles pagam o sindicato. Então, nós temos que prestar esse serviço, porque essa ação é relacionada ao trabalho deles, não é uma ação relacionada à particularidade particular dele, é relacionada ao trabalho deles. E eu falei, Cleiton, então você chama aí o Dr. João, o Dr. Luiz Fernando, conversa e vê o que vocês fazem. E aí eles tomaram essa decisão de entrar com a ação. Mas deixei bem claro, falei, fala para os procuradores que o meu posicionamento na Câmara é outro. Sou contra esse honorário, né, sem ter uma lei. Tá. Doutor Cleiton, vocês adentraram com essa ação fazendo aí a defesa dos procuradores. Isso. Eles, os procuradores que os procuraram. Isso, eles nos procuraram aqui. A gente já teve uma atuação anterior para os procuradores também, Marquinhos, você deve lembrar, quando houve um desconto de refis aqui na cidade. Quando houve essa primeira ação de refis aqui, o prefeito da ocasião, que era o dilador, ele deu isenção de honorários. Ele, na verdade, deu um desconto que era dado para o refis, ele estendeu isso aos honorários. E a gente discutiu porque os honorários, né, por princípio, ele pertence aos procuradores. Certo. Então, ele não poderia fazer uma lei incluindo isso, que ele está até fora da competência dele. A competência de fixação de honorários e do direito aos honorários é feita pela Constituição e pela lei federal. Então, ele não pode aqui no município dar uma isenção de honorários que não pertenceriam ao município. E eles já tinham procurado a gente naquela oportunidade. Mais uma vez, nessa oportunidade, eles vendo aí um prejuízo, né, por conta de, na verdade, uma modificação até da sistemática de cobrança. Né? Essas ações que eles estão discutindo, que vão ser agora direcionadas à cobrança administrativa, elas estavam sendo cobradas na vara da Fazenda Pública. O que houve? O STJ lançou o tema 1184, né, que discutia a necessidade de ser cobrado judicialmente, e o CNJ fez uma decisão pedindo para excluir todas as execuções com valor abaixo de R$10 mil. Então, essas ações que já estavam ajuizadas, esse débito que estava já judicializado, ele não prosseguiu na esfera judicial.
passou então para a cobrança administrativa. E eles viram com esse movimento um prejuízo, né, para eles, porque todas aquelas execuções que seriam pagas, mesmo com acordo, mas já com o processo em andamento e judicializado, por obrigação dessa decisão do CNJ, passariam a ser exclusivamente no meio administrativo. Tá. Então eles nos procuraram, né, passando essa necessidade deles. Eu até me certifiquei e falei, olha, a gente vai defender vocês. Eu pedi para o pessoal levantar se eles estavam sindicalizados. Os que não estavam sindicalizados se juntaram ao sindicato, formalizaram sua adesão. E essa obrigação é nossa constitucionalmente, né? O artigo 8º fala que a representação dos direitos do servidor administrativa e judicialmente tem que ser feita pelo sindicato. Mas os funcionários da Secretaria da Fazenda. Vamos lá, o Pistelli está falando que é contra, aliás, ontem até o líder do prefeito, Fernando Fabres, ele disse que ele é contrário a qualquer tipo de cobrança. Sim. A Edna Flor, na sua manifestação, fala, se estão colocando os 10%, por que é então que não olharam no mesmo CPC a justiça gratuita? E vocês, enquanto sindicato, também não são advogados dos funcionários que atuam na Fazenda e não somente na Secretaria de Assuntos Jurídicos? Sem dúvida, Marquinhos, mas aí uma limitação que a gente tem nesse caso. Nós temos aqui a Constituição, o Estatuto da Ordem, o Código de Processo Civil e o Código Civil que determinam a imposição de honorários aos procuradores. Não existe essa cobrança em lei municipal nenhuma que seja revertida para os trabalhadores da Fazenda. Nós, como sindicato, defenderíamos. Se houvesse qualquer lei que falasse que eles têm que receber uma parcela que seja disso, nós íamos ingressar também contra eles. CPC, mas não existe. Mas no CPC também fala da justiça gratuita. Aí é uma segunda parte. Quando o juiz devolve para a esfera administrativa, a sucumbência não existe. E existem aqueles processos que poderiam ali a prefeitura perder. Eu não sei se nesses processos são determinados justiça gratuita também, ou se todos já vão pagar automaticamente por se tratar de dívida, mas existe justiça gratuita. Aí é uma outra coisa. A questão é o direito a honorários, existe o direito aos honorários mesmo na fase administrativa, tanto é que a liminar do juiz foi dada em cima dessas razões que eu passei. Agora, a questão da gratuidade não exclui essa questão da obrigatoriedade de honorários. Você tem a instituição dos honorários, você tem a obrigatoriedade dos honorários, acontece que se você preencher os requisitos de gratuidade, se você não tiver condições de pagar as custas honorárias do processo, mesmo na fase administrativa, você vai pedir essa isenção e vai excluir isso da cobrança. Agora, mas isso é uma exceção. Isso no decreto? Não existe porque não existe o decreto, mas a prefeitura poderia, a prefeitura, eu entendo, poderia, se houver um pedido de isenção de honorários na fase administrativa, reconhecer com a mesma base. Mas aí poderia. Ou fazer poderia. E aí esqueceram disso, justamente a parte que está em interesse à população? Não, mas não é esqueceram, não está isso previsto na lei municipal, pode ser feito amanhã. Né, o prefeito pode fazer essa propositura definindo que, olha, vou reconhecer nos moldes da lei, porque já existe no Código de Processo Civil, quais são as razões para você solicitar a gratuidade. Porque não é o fato de você dever 10 mil que você vai ser isento. Você vai ser isento se aquela custa te onerar a ponto de você ter uma falibilidade alimentar, se aquilo onerar a sua família. Então, são direitos distintos que podem coexistir ali. Existem os honorários, tem obrigatoriedade e, por exceção, você se enquadrando na questão de gratuidade, você deixa de pagá-los. Agora, o doutor Cleito, ainda falando, né? A Edna Flor, ela questiona... quando vocês adentram com a ação, existe a legislação municipal, que é uma lei, que é a 206, e essa lei fala que a estrutura é da Secretaria da Fazenda. E que vocês omitiram isso do Judiciário. Por quê? Não, na verdade não houve omissão. Na verdade isso não faz parte da razão para chegar no objetivo. Eu elenquei para o juiz e demonstrei quais eram as leis e direitos que determinavam a obrigatoriedade dos honorários. Eu não tenho que falar o funcionamento da prefeitura toda ou quais são os outros funcionários que vão participar daquele processo. Até porque, mesmo que eu colocasse isso, não retira o direito dos advogados receberem seus honorários. Eu poderia falar, olha, existe uma lei que esse processo é feito pelos servidores daqui da Fazenda. Tudo bem, não excluiria o direito deles e não daria o direito para os funcionários, porque não tem uma lei específica para isso, eu repito. Tá. Bom, nós estamos aqui já com o tempo do primeiro bloco estourado, nós vamos voltar ao assunto, né? É um assunto muito bom e que diz respeito a toda a população. Vamos fazer um intervalo e aí depois, com mais sobra, a gente dá continuidade no assunto aqui no TH Mais Cidade, hoje recebendo Denilson Pistelli, vereador e presidente do Cisema, e também o Dr. Cleito Manaia, falando aqui no TH Mais Cidade.
Nós estamos de volta com o TH Mais Cidade, hoje recebendo o vereador de Araçatuba, Denilson Pistelli, presidente do Cisema, e também o Dr. Cleito Manaia, para discutir a questão de 10% de honorários em processo de dívida ativa no âmbito administrativo. E o Dr. Cleito terminou falando do direito a 10% de honorário. Esses 10% vocês tiraram do CPC. Sim. Tá, mas lá fala de até 10% e fala de gratuidade. Onde que o senhor foi buscar os 10% e não a gratuidade? Acho que eu expliquei na pergunta anterior, Marcos. A questão dos 10% está na lei, assim como a gratuidade. Na lei ou no decreto? Não, está no Código de Processo Civil. Ele fala que... Mas a gratuidade também. Exatamente, mas os dois coexistem ali da mesma forma como pode coexistir. E aí ignorou a gratuidade. Não ignorou. Ela está lá. A questão é que eu entrei com uma ação, nós aqui entramos no sindicato, com ação para garantir o direito dos procuradores. A gratuidade, para mim, ela não está falha em cima disso. O direito do procurador existe e a gratuidade ela pode ser reconhecida pela administração. Dizer que você focou no interesse do seu objeto, que era os 10%. Sim, obviamente. Ok. Pistelli, você é vereador, está ouvindo seu advogado falar que ele focou nos 10% e não na gratuidade. Você se disse ao lado do povo. O que é que você pensa fazer como vereador? A gratuidade, Marquinho, cabe o recurso para derrubar a liminar. Agora resta saber quem que vai fazer esse recurso. É a prefeitura? Vocês já conversaram com o executivo? Não conversamos ainda, né? A presidente ela está mais na frente de sair desde o começo, como eu falei para você no começo do programa. Ela, desde o começo, do início, quando fez o decreto, ela se mostrou, ela se colocou assim, muito preocupada, né, com essa situação. Então, eu como vereador, estou deixando ela tomar a frente e eu vou até fazer uma conversa com a Edna amanhã, vou marcar no gabinete dela, vou lá bater um papo com ela para saber o que vai ser feito. Quem que vai fazer esse recurso? É a prefeitura? Para mim, teria que ser a prefeitura, mas como você falou, os procuradores, isso é parte. Eles vão fazer recurso contra eles. A prefeitura vai contratar um escritório? Isso nós temos que saber. Agora, essa questão da gratuidade cabe no recurso. Cabe no recurso. Agora, o jurídico do sindicato fez a parte dele, que é defender o servidor. Mas né? você não é de sindicato agora, que defende o servidor da fazenda também? Eu, como vereador, a Edna falou ontem do executivo mandar um projeto para a Câmara. Nós vamos analisar. Aquilo que for bom, que ficar bom para a população, nós vamos votar. O vereador Batata até falou que ele vota qualquer projeto que entrar lá, ele vota contra. Não sei se você viu. O Fernando Fabris é contra. Essa fala dele. O líder do prefeito ele falou do projeto vindo do executivo. Certo. Mas agora, se for um projeto bom para os outros demais funcionários, o pessoal da Fazenda, o pessoal da Tende Fácil. Tem que ver como é que vai vir esse projeto. Agora, será a questão da gratuidade... Você acredita? Eu não sei. Fica difícil eu falar para você, porque eu não tive uma conversa com o prefeito. Né? O prefeito, eu acho que... a minha opinião, ele... Claro que ele tem as suas prerrogativas de administrar, e se ele não quiser conversar com a Câmara, ele não conversa com os vereadores. Mas quando ele foi fazer esse decreto, eu entendo... Eu acho que ele poderia ter chamado os vereadores para estar explicando para os vereadores. Porque, olha lá, onde cai? Cai lá na General Glicério, lá na Praça 9 de Julho. Então é lá que cai o cacete. É lá que vem as cobranças, aí nós temos que estar nos programas, dando entrevista, e o prefeito não passou isso para a gente. Então eu acho assim, para esse projeto do DCE, que ele vai mandar esse projeto, ele deveria chamar lá a presidente, não quer chamar todos os vereadores, chama a presidente, conversa com o presidente, depois o presidente passa para nós. Então, Marquinhos, a gente tem que analisar o que vai ser bom para a população daqui para frente. Tá. O doutor Cleito, em relação a essa legislação existente no município, tanto a Lei 206 como um decreto que foi citado pela Edna, o senhor veria também como possibilidade de uma lei, agora falando em se pensar, nesse caso aqui, a parte devedora é uma parte que tem condições de arcar com as suas custas. De se pagar também para a Secretaria da Fazenda ou não? Aí você teria que fazer um acréscimo dessa cobrança. Porque os honorários do advogado, mesmo da fase administrativa, ele já tem uma lei específica e ele é um acréscimo naquele débito, que é feito justamente pela inadimplência. Tá, mas pelos 10%, 5 cada um. Ouvi dizer que em Rio Preto tem uma legislação. Já houve decisão, Marcos, que fala, inclusive, se tentou fazer uma isenção desses honorários ali administrativos. Uma isenção simples ali, em outros critérios que não fosse uma questão de gratuidade. E o STF entendeu inconstitucional isso.
porque já sai da esfera do prefeito. Como eu falei, a fixação dos honorários, ela não é feita aqui. Ela é determinada pelo Estatuto da OAB, né, que já fala que tem que ter esse pagamento. E também o Código Civil, o Processo Civil, que determina uns 10%. Então, o prefeito não tem como optar ou tirar ou excluir esses créditos dos honorários. Na opinião do doutor, agora perguntando como advogado e acostumado a essas lides públicas, né, que vêm da esfera pública, o senhor acredita que a defesa do município, que teria, em tese, que se contrapor a essa liminar, sim, tentar derrubar, sim, quem é que deveria fazer, uma vez que os procuradores são parte? Olha, o chefe do jurídico do prefeito, ele é um cargo também político. Então, ele poderia assinar essa defesa do município. Mas ela recebe. Ela recebe também. Então, assim, o ideal, eu acredito, para não haver um conflito de interesses, era realmente terceirizar esse processo para que a discussão seja feita realmente com isenção. Tá. Eu acredito que seja o ideal. De qualquer forma, hoje existe essa liminar, essa cobrança havia sido suspensa pela revogação do decreto por parte do prefeito. Exato. E ela já está valendo de novo se eu tiver uma dívida de dezembro de 24 para trás, for ao Atende Fácil, fazer o pagamento, já vem 10% ou ainda não está valendo? Sim, tá valendo? Já está valendo. Não sei se já está incluído administrativamente no trâmite de cobrança, mas a obrigatoriedade ela foi restabelecida, até porque o juiz entendeu, Marcos, como eu expliquei aqui, que independentemente de uma regulação municipal, essa obrigatoriedade já existe pelas demais leis que regulam os honorários para os advogados. Nós tínhamos um contrassenso. Houve o decreto e estava sendo cobrado. O decreto é revogado e nós tivemos pessoas que pagaram esses 10%. Agora é ao contrário. Se alguém foi no Atende Fácil e isso chegou a ser revogado, deixaram de pagar. Como é que fica a situação do munícipe? Tanto quem pagou, quem deixou de pagar. Veja bem, a liminar ela vale a partir do momento que ela foi dada. Então, quem pagou antes na vigência da lei, quando estava vigente a lei, ele realmente não vai ter jeito de devolver. Agora, aqueles que nesse intervalo fizeram recolhimento também estão salvos dessa cobrança. O senhor acha isso justo? Não, a questão é... A justiça e legalidade é uma coisa totalmente diferente, processo é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, dentro do que como funciona a lei, é exatamente assim que funciona. Então, vamos falar que é justo perante a lei, né? A questão da oportunidade disso... A lei existe falando que é da Fazenda. Quantas leis a gente tem que não são justas, quantas leis que existem e não são cumpridas e deixa de se fazer justiça também. Na verdade, o seu papel, eu estou defendendo os interesses dos procuradores. Sim, eles são servidores do povo. É mais que uma vontade, e isso eu falei para o Pistério quando ele conversou, e eu passei isso para a diretoria, e é consenso do Dr. Marcos, do Dr. Capelari, né, que todos que trabalham no sindicato, é obrigação do sindicato fazer e manter o direito do servidor. Infelizmente, aí eu acho até uma coisa ruim que acontece, os vereadores que falaram contra o sindicato, eles falaram, não, mas tem que defender, como você mencionou também, os demais servidores da Fazenda. Nós estamos aqui para defender também os servidores da Fazenda. O problema é que nós não temos um mecanismo legal para falar por eles. E ninguém falou esse mecanismo. Falou, mas eles que fazem o trabalho interno. Não, mas ali é atribuição dele. Não existe ali cobrança para ele. Mas você acha justo uma pessoa ter atribuição em realizar o serviço e o outro receber sem fazer nada? Veja bem, o salário dos servidores é pago e faz parte de receber também os honorários somente para os procuradores. Infelizmente não existe. Que não fazem nada. Eles fazem o trabalho deles, são responsáveis por isso. Mas aí não tem como fazer um pagamento para uma categoria se ele não tem legalidade. Não tem. Mas aí a lei é questão de prefeitura e Câmara. Não, exatamente. Agora o prefeito que passa... Não, a gente pede, o prefeito manda um projeto de lei criando uma gratificação para eles, que não é honorário, é gratificação. Nós só para dar tempo, ô Pistério, perguntando para você enquanto vereador. Ontem também a Edna falou daquele aumento dos R$500, que os procuradores, de novo, tiveram o direito. E eles têm plano de carreira. Professores ficaram de fora, agentes de saúde ficaram de fora. Não está sendo tudo dado a procurador e professor e agente de saúde ficando para trás? Ô, Marquinhos, deixa eu falar. Eu expliquei isso também para a Edna, eu falei também, ela também tem conhecimento.
não é somente os procuradores que têm plano de carreira que estão na tabela do padrão 4 ao padrão 16. Ali naquela tabela está os engenheiros, está os arquitetos, está o guarda municipal, todos têm plano de carreira e nem não deixaram de receber, porque os R$500 foi aplicado do padrão da letra A do padrão 4 ao padrão 16, já foi bem explicado isso aí já. E o procurador, ele está no padrão, acho que 15, 16 ou 15. Eles estão nesse padrão. Então, claro que eles vão ter esse direito. E claro que ali eles têm outras gratificações, que não fica só nos R$500, que falam que deu R$2.000 e poucos reais cada procurador. Você já pensou? Como outros funcionários também tiveram esse valor também. Tem funcionário que chegou a ter R$1.700, R$1.800, entendeu? O pessoal da educação, eles têm outra tabela de vencimento. Não estou dizendo aqui que eles não deveriam ter esse direito. O prefeito também deveria ter olhado para essa categoria e também ter dado os R$500 na tabela de vencimento deles. Mas, infelizmente, não é o sindicato pede. E nós falamos na ocasião lá. Só que alegaram que em 2022 eles já tiveram a correção, a alteração na tabela, aonde eles tiveram alguma vantagem e os outros demais funcionários não tiveram. Isso foi a alegação deles. Enfim, mas o prefeito já recebeu um grupo de professores, um grupo de diretores, estão conversando. Eu não sei se o prefeito vai atender, mas nós vamos continuar cobrando. O grande problema aí também, né, é perguntar se a prefeitura tem o recurso para fazer isso. Por isso é que tem que tomar um cuidado muito grande, né? Por exemplo, veja R$500 que viraram 1.800, R$500 que viraram 2.200. E se você for pegar o cara lá no baixo da tabela que já recebia menos que o salário, ele não teve nem R$300 de aumento, se você for analisar. É complexa a situação. Doutor Cleito, o senhor que está lá dentro da ação como advogado, o que o senhor pode dizer para a gente sobre prazo? Quando é que nós vamos saber o que é que a prefeitura fez ou deixou de fazer? Qual que é o prazo para ela se manifestar? A prefeitura a mudar de estação ainda saiu hoje, acho que não recebeu então, ainda, né? 15 dias. Então, prazo em dobro? Em quádruplo, para contestar quádruplo. Quádruplo? Rapaz, então vai longe. Tem tempo. Enquanto isso, o procurador recebendo. Acredito que eles vão fazer a defesa antes, logo que fizerem a eleição por quem vai responder por essa defesa, acho que eles devem apresentar já a defesa e a ação judicial não tem como prever, né? O tempo é muito incerto. Tá certo, mas enquanto isso o povo está pagando, né? E a gente tem essa obrigação. O que tem que fazer aí, verificar realmente, é o executivo como que ele vai se manifestar. Pistelli, eu quero muito te agradecer, nós não temos mais tempo, obrigado por prontamente atender ao nosso chamado para estar aqui enfrentando a situação, colocando sua posição, isso é muito importante. Obrigado por estar aqui no TH+, Eu que agradeço pelo convite, Marquinhos, está explicando aqui para a população, né, principalmente a população de Araçatuba, que é a parte interessada, e está passando essa situação que eu não queria estar nesse meio desse fogo cruzado. Mas, enfim, graças a Deus, por um lado, eu sou presidente do sindicato, que represento muito bem os servidores, e sou vereador também, que faço o meu trabalho na Câmara Municipal. Tá certo. Doutor Cleito, muito obrigado, viu? Aí, por esclarecer o lado da advocacia, o lado do advogado, dos procuradores. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Marquinhos. Prazer estar aqui com você. Maravilha. Pessoal, esse Denilson Pichitelli e Dr. Cleito Manaia falando aqui no TH+ Cidade, levando para você esse imbróglio que a gente vai acompanhar, trazer a solução, não só aqui, mas também nos nossos jornais, no nosso noticiário. Afinal, é a população que está envolvida e esse é o nosso interesse, estar ao seu lado, trazendo os fatos, as notícias, os esclarecimentos. Um prazer receber os dois aqui e a gente volta no próximo programa. Boa noite e muito obrigado.